Olá, Pedro, tudo bem? Bom dia. Só liberar o mute, viu, Pedro? Vamos ver. Você consegue? Tem um mute aí? Isso. Ótimo, doutor Pedro. Excelente. Tudo bem? Tá chegando? Tudo bom. Bom dia. Tá chegando o áudio, tá chegando direitinho aí? Tá chegando o áudio, a imagem. E tô vendo que você é estudioso. Olha quanto livro atrás de vocês aí, hein? É um pouquinho, um pouquinho. Isso é bom, isso é bom. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Deixa eu apresentar a gente aqui. Eu sou o Pedro Henrique, eu sou advogado. Que legal. Esse é o Marquinhos. O Marquinhos agora é nosso cliente, né? Ele que fez a indicação pra gente bater esse papo aí. E eu falei, pô, eu conheço o professor Júlio, já tinha assistido umas aulas dele no YouTube. Há uns anos atrás eu vi uma prova do Cresce aqui do Rio de Janeiro, aí eu vi umas aulas do Que já legal, que tinha bacana. dado suas aulas lá. Que bacana. Tem um amigo aqui, mais que um professor que precisar de mim, estou sempre à disposição para ajudar com muito carinho, muito respeito. A intenção é sempre somar, com ética, juntos somos mais fortes, né? Isso aí. A gente é do interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cordeiro, na região serrana aqui do estado do Rio. E me fala uma coisa, como que é a cidade aí, boa para viver? Ah, bem tranquilo, né? Pra viver, calmaria. O interior do... Ah, tem, O doutor Pedro, o interior do Rio é bom para morar? Gostoso? olha, não é como o interior de São Paulo, né? Que o interior de São Paulo é mais desenvolvido, tem menos criminalidade, né? Mas Mas é, são as é coisas que bom. tem aqui, né? Não recomendo vir pra cá, não, né? Ainda mais em São Paulo, né? Ah, A tá. advocacia aqui também não é tão rentável igual em São Paulo, mas, enfim. Legal. Vamos lá, deixa eu Conte comigo. introduzir um assunto aqui. O Marcos, ele, o nosso cliente aqui, ele arrematou uma fazenda em um leilão, em um processo inclusive de São Paulo. E o anterior dono dessa propriedade, ele respondia a um processo, né? Aí o credor desse processo conseguiu levar a leilão essa propriedade que é aqui na cidade de Cordeiro e Cantagalo, que são duas cidades vizinhas, né? Tá. Cordeiro e Cantagalo. Nós estamos aqui em Cordeiro. O que acontece? Esse anterior proprietário, ele pegou um empréstimo com uma. Esse anterior proprietário, ele é médico e empresário, né? Então ele pegou um empréstimo com uma empresa norte-americana que fabricava equipamento de radiologia, né? Ele tem uma empresa de radiologia, só que ele não pagou esse empréstimo. E o contrato foi feito com foro de eleição. Aí a ação a execução, né, do título foi ajuizada em São Paulo. Esse processo é de, salvo engano, de 2002. Ah, tá. Aí em 2015 foi levada a leilão essa propriedade, né, porque o credor conseguiu a desconsideração da personalidade jurídica e foram os bens imóveis desse devedor. Isso no processo de São Paulo. Ele conseguiu achar esse imóvel aqui, no interior do estado do Rio de Janeiro. Levou-se a leilão e o Marcos, nosso cliente, que arrematou isso em 2015. 2015. O que o Marcos não sabia era que é, essa propriedade rural, essa fazenda, ela tem um morro que é o morro mais alto da região aqui, que é ainda, né, utilizado por empresas de telecomunicações que alugam um pouco do morro para instalar essas antenas. Essas Então antenas. tem um rendimento legal, né, mensal, e isso até não foi colocado no laudo de avaliação do imóvel. Acho que teve até uma tentativa de empresa na época, e o antigo dono acho que queria arrematar e deve ter batido um papo com o oficial de justiça lá, o oficial de justiça avaliador não colocou essas antenas, né, no topo do morro. Enfim, no final das contas, o nosso cliente arrematou essa propriedade e chegou para essas empresas, na época, acho que salvo engano, era o 4 ou 3, né? E falou: olha, eu sou o novo proprietário dessas terras aqui, então agora a gente tem que fazer o contrato com ele, né? Que era o novo proprietário. Aí dessas quatro empresas, três fizeram contrato de boa. Uma empresa, que é a rádio, uma rádio local que tem aqui na região, se recusou a fazer o contrato de locação sob a alegação de que já estava lá há mais de 20 anos e não pagava aluguel. A alegação dela é essa, não pagava aluguel. E o Marquinhos, assessorado por outro advogado na época, nos idos de 2018,
entrou com uma notificação judicial para cobrar os aluguéis. Eles não responderam essa notificação e, em contrapartida, em contraofensiva, entraram com uma ação de uso campeão. Nossa. E aí o Marquinhos hoje ele é réu nessa ação de uso campeão, porque ele pegou o imóvel depois, já com essa antena instalada lá, e esse indivíduo querendo usucapiar essa propriedade. Né? Aí, em 2018, o Marquinhos estava assessorado por outro colega, ele entrou com essa notificação e entrou com uma ação, acho que uma ação possessória, pedindo para sair, para a rádio desocupar o imóvel. Eu sou um novo proprietário, gostaria que vocês se retirassem daí. Qual foi a estratégia do outro advogado? Se eu conseguir uma ordem de despejo para eliminar a rádio sair, ela vai se forçar e vai querer fazer um contrato de aluguel comigo. Só que ele não quis fazer isso, muito pelo contrário. Ele entrou com essa ação de uso campeão. Né? E aí o nosso cliente está nessa situação política hoje. Se ele perder essa ação de uso campeão, ele vai ter um intruso dentro da propriedade dele, né? Porque essa área está reivindicando um pedaço de 300 metros quadrados no topo do morro da fazenda que pertence ao nosso cliente. Né? E se ele perder isso, ele vai perder aluguéis para o resto da vida, né? E ainda vai ganhar um concorrente, porque ele aluga para outros pedaços do topo do morro para outras antenas, né? Para outras empresas. E se essa rádio conseguir usucapiar esses 300 metros quadrados, ele vai perder um pedaço de terra e ainda vai ganhar um concorrente. E aí, se chegar outro dia outra empresa lá, eu quero instalar uma antena aqui de internet, sei lá, o Marco vai cobrar X. E o cara da rádio ele pode cobrar outro, um valor mais baixo que é o concorrente. Perfeito? E aí agora entrando na questão dos fatos alegados pela rádio. Tá. O proprietário dessa rádio Pois não. Olha que interessante. O seu campeão está vivo, está em andamento. Que fase que ele está, doutor Pedro? Então, como se trata de um pedaço de terra encravado dentro da propriedade, essa rádio ela entrou com um processo de uso campeão e arrolou como réu apenas o Marcos. Por quê? Porque é uma propriedade dentro de outra. Então, o único confinante que ele teria seria o Marcos. Entendi. Né? Uma terra encravada. Aí, quando eu entrei no processo, quem apresentou a contestação do processo de uso campeão em favor do Marcos foi foi outro advogado. Né? Aí, quando eu entrei, eu suscitei uma questão, que era qual? A necessidade de citar os confinantes do imóvel, os confinantes externos do imóvel como um todo. O juiz Cantagalo não entendeu por assim, né? Eu entrei com um agravo de instrumento, pedindo para o juiz, para o desembargador, né? Para o Tribunal de Justiça, determinar a citação dos confinantes externos do imóvel, mas a gente perdeu esse agravo. O tribunal entendeu que não é necessário, porque tem uma regra no Código de Processo Civil que diz que na ação de uso campeão, os confinantes devem ser citados. Mas quais confinantes? Não fala. Né? Se são os confinantes do imóvel inteiro ou se são os confinantes do imóvel, do pedaço de terra que está querendo ser usucapido. Normalmente quem vai indicar isso, doutor Pedro, normalmente é o cartório. O cartório de imóveis, ele age muito em parceria com o juiz do Poder Judiciário direto, né? Ele vai fazer um levantamento, quem são os confinantes, confrontantes para o cartório, e a ideia é sempre seguir o cartório pensa, né? Tem muito advogada, eu falo para os alunos, né? Ah, professor Júlio, eu vou questionar o cartório, não concordo com o cartório. Não, se é uma briga que não vale a pena, não vai embora. Se você é o autor da ação de uso campeão, segue o que o cartório está pedindo em relação aos confrontantes, confinantes, porque o resultado útil do processo final, mas isso para quem? Para o autor da ação de uso campeão. Para nós que temos interesse que a ação seja improcedente, a gente tem que bater nisso, é uma situação. Esse uso campeão, doutor Pedro, nós já nos habilitamos ou não? Nós... Já nos habilitamos? Não. Peraí, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu disse que o Marcos é o nosso cliente, nesse bate-papo aqui.
porque ele não contratou o seu escritório, correto? A gente está fazendo uma consulta aqui, a gente está expondo esse caso e a gente gostaria de ouvir o que o doutor tem a dizer com relação a esse caso. Entendi. Não houve procuração. Não houve atuação, né? Por enquanto não. Tá inicial, né, doutor? Não é isso? O que está inicial? O processo do campeão? O processo de uso campeão, já fizeram alguma coisa? Já se habilitaram nele ou não? Não, já sim. Nós já. Habilitamos não. No caso, o Marcos ele é réu nessa ação de uso campeão. Apresentou contestação. Ótimo. Mas, posteriormente, eu, Pedro Henrique, ingressei como advogado do Marcos. Entendi. E aí eu suscitei essa questão que eu acabei de mencionar, de que haveria necessidade de citação dos confinantes externos do imóvel. Porque, como eu disse, o pedido de uso campeão não é do imóvel inteiro. É de parte, né? É de um pedaço de terra encravado dentro do imóvel. E aí tinha essa discussão de quem seriam os confinantes. Seria só o mar, já que o pedaço de terra está como se fosse uma ilha, no meio do imóvel. Ou seria necessário a citação dos confinantes externos, do imóvel todo. Mas isso aí a gente perdeu esse agravo. Né? E aí, qual é a principal tese? Antes de dizer qual é a minha principal tese de defesa, para bater esse papo com o doutor, é preciso dizer o seguinte: a rádio, que é autora desse pedido do campeão, ela ocupa esse espaço dentro do imóvel que hoje é do mar desde 1989. Então, de 1989 até 2009, passaram 20 anos. Em tese, a rádio adquiriu o direito por uso campeão em 2009. Só que eles só ingressaram com a ação de uso campeão em 2019. Ou seja, 10 anos depois do momento em que, em tese, ele tinha adquirido esse direito. Entendi. Aí o que acontece? Só que em 2009, o Marcos não era proprietário das terras. As terras eram daquele senhor que eu falei que perdeu no leilão. Né? E aí o Marcos pegou meio que o bonde andando da história. Aí ele teve que fazer uma contestação de uma ação de uso campeão para se defender de um pedido na qual a época em tese que o autor dessa ação de uso campeão adquiriu o direito, o Marcos não era proprietário, ele nunca pisou lá, nunca ouviu falar daquela propriedade até então. Então, ele arrematou a propriedade e aí foi surpreendido com o pedido de uso campeão de alguém que já estava dentro da propriedade desde 1989. Aí, o que eu comecei com o Marcos foi o seguinte, a questão do animus domini. Né? Lá em 1989, quando o antigo proprietário permitiu que a rádio colocasse uma antena, houve a permissão para colocar uma antena. Então, essa posse foi entregue a título precário. A gente não tem notícia de que foi assinado um contrato de comodato. A gente prova, né? A gente não tem prova de que foi feito um comodato, uma locação. Não tem nada disso, porque a gente publicou em 1989. Em 1989 eu tinha 1 ano. E a gente teve que bater papo com pessoas daquela época. E aí o que a gente conseguiu apurar foi que a rádio estava iniciando, precisava de um ponto com uma certa altitude, né, para poder instalar a antena, para o governo federal conceder a concessão, né, para a exploração dessa atividade. E o cara que era dono do terreno na época permitiu, porque naquela época o topo do morro não valia nada. Né? Não tinha valor, né? Não tinha celular, não tinha valor nenhum. E o cara usava aquilo lá, a fazenda para gado e para plantar coisa. Então, não tinha valor. O cara pode botar antena aí. Só que ao longo dos anos, o cara que permitiu a instalação da antena faleceu, passou para o filho dele que perdeu essa ação de execução de título extrajudicial. E aí o que eu tenho batido na tecla é a questão do início da posse. Na tese que eu tenho levantado é o seguinte: o início da posse foi em caráter precário. Então, essa posse jamais pode se convalidar em ânimos domini, porque seria um tupote, né? Uma surpresa. E eu tenho conversado com o Marquinhos no seguinte sentido, que
na verdade, o dono dessa rádio, ele está se aproveitando do fato de que o anterior dono perdeu as terras no leilão. Certamente isso é uma questão, eu imagino, né? Certamente eles conversaram entre eles lá e falaram assim, ó, você joga aquele contrato de locação que a gente tem lá, aquele depósito que eu fiz lá mensais para você, ó, fica quieto, não fala nada, porque eu vou entrar com a ação de campeão. E aí vamos nos aventurar numa aventura jurídica. E vamos ver o que dá, né? Na cabeça deles, talvez a gente force até um acordo. É isso que eles pensam, né? Até agora, nada de acordo. Nada de acordo. Por quê? Aí, só atualizar. Ano passado, quando eu entrei no game aqui dessa disputa, eu falei, Marquinhos, eu acho que o advogado que estava te assessorando anteriormente, ele errou, porque ele entrou com uma medida para tirar ele de lá, na estratégia dele. Ele com uma ordem judicial para ele sair de lá, ele vai querer fazer um acordo. E a rádio sem essa antena nesse lugar, ela não funciona. Não tem outro lugar para colocar a antena. Então, aí eu falei, Marquinhos, vamos entrar com uma ação de fixação e cobrança de aluguéis. Aí eu entrei com outra ação. Eu falei, você está usando Fez bem. Aqui do meu cliente de graça. Então você tem que pagar. Fez bem. Boa estratégia, doutor. Gostei. Parabéns. Excelente. Aí, obrigado. Aí eu consegui eliminar o cara pagar. Ótimo. Arrasou. Desde maio para pagar. Só que aí ele apresentou contestação dizendo, olha, eu não tenho que pagar porque já é meu. Eu uso o capim. Só que ele não tem decisão de uso do capião. Não tem nem decisão de uso do capião. Ele tem expectativa de direito de vir a ser proprietário. Mas enquanto essa decisão, essa sentença judicial na ação de uso do capião não for proferida em favor dele, ele tem que pagar o aluguel, porque ele está usando o espaço. Só que até agora ele não pagou. Ele entrou com agravo de instrumento, não conseguiu efeito suspensivo, e aí o atual estágio de ação de fixação de aluguel e cobrança está aguardando um julgamento desse agravo. E eu tenho um pedido meu de bloqueio online dos valores mensais em cumprimento, em execução dessa decisão liminar que foi cumprida na ação de fixação e cobrança. E aí uma coisa até que eu levantei, que eu tenho lido até no Marione, que ele fala sobre a questão da distribuição do ônus do tempo do processo. Porque se não houver essa decisão liminar determinando ele pagar o aluguel, é como se o réu na ação de cobrança desses aluguéis, que é autor da ação de uso capião, tivesse conseguido uma liminar na ação de uso capião, porque ele está usando sem pagar. Né? Enquanto ele não obtém uma decisão dizendo, sim, você tem o direito ao uso capião, o dono do capião, a área você preencheu os requisitos. Enquanto ele não tem isso, ele tem que pagar. E se ele não paga, isso é como se ele tivesse obtido uma liminar para não ter que pagar. Verdade. E aí, assim, explicitando esse contexto prático, né, dessa ação de uso capião, no Marcos, que ele é réu, e que ele é autor em outra ação de cobrança e fixação de aluguéis, a gente queria bater um papo com o doutor para saber o que o doutor tem a dizer sobre isso. O que você pode ajudar? Claro, conta comigo sim. Doutor Pedro, me fala uma coisa. Hoje nós temos a propriedade a nosso favor. O imóvel está no nome de quem? No Marcos. Ótimo. Por quê? Isso, né, nos ajuda em relação à conexão com a súmula 487. A súmula 487 do Supremo, ela diz o quê? Numa discussão de posse, prevalece o domínio, o registro da propriedade. Isso ajuda muito. Porque, de fato, quando a gente tem um registro, as ações que nós podemos usar são ações petitórias e não possessórias. Porque a ação possessória é traiçoeira, né? Quando a gente fala de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, são ações igual exoneração de alimentos. São ações que todo mundo acha que a ação ganha e a ação perdida, se você não tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Então, o fator de ter o registro já nos ajuda muito. Gostei muito da ideia de ter apresentado a contestação no uso capião, porque o uso capião a gente consegue se defender dele com uma contestação ou se habilitando como terceiro interessado. Apresentou contestação, nota 1000, ótimo. E a ideia que o doutor teve estratégica de fazer uma ação de arbitramento de aluguel, parabéns, também arrasou. Arrasou por quê? Porque nós usamos uma ferramenta por fora de impacto. Normalmente o invasor, com uma ação dessa, ou ele abandona o imóvel, ou ele propõe acordo,
Ou se não propõe nada, ele continua agindo do jeito que ele acha correto, né, para ganhar a ação do escapião, pelo menos ele vai pagar aluguel, não fica ali numa situação estática, né? Agora, o que o doutor pode fazer também, uma ideia, eu dou a sugestão, é possível fazer por fora a ação reivindicatória. Como ele tem a propriedade no nome, o registro, a matrícula, daria para fazer o quê? A ação reivindicatória. Nessa ação reivindicatória já daria para mencionar que existe uma ação em andamento de arbitramento de aluguel, a qual a tutela antecipada foi deferida. Daria para mencionar isso, mas deixar bem claro que é a desocupação do imóvel, não com base na posse, mas com base na propriedade. Quando for escrever a ação reivindicatória, colocar entre parênteses a ação petitória e abrir uma preliminar entre os fatos, dizendo que não discute a posse. O objeto da ação não é discutir a posse, mas sim a propriedade. Por quê? Infelizmente tem muito juíza fazendo confusão ainda, né? Faz confusão. Tem juiz e juíza que a primeira atitude que ele tem numa ação reivindicatória é marcar uma audiência justificativa. Justificação. Poxa, essa audiência não pode ser marcada, tem que ser marcada nas possessórias. Porque é uma audiência para saber se a posse é velha, se a posse é nova, quem tem a posse. É uma audiência para ver e cumprir os requisitos do 561 do Código, né? Então não tem nada a ver com a nossa reivindicatória. A nossa reivindicatória ela é pura. Ela é totalmente o quê? Petitória. É uma ação que não vamos discutir a posse. Mesmo porque se a gente for discutir a posse, a gente pode levar desvantagem. Não seria uma estratégia interessante. Eu falo que nem um lutador do UFC, né? Um luta melhor karatê, outro luta melhor capoeira. Você vai na onde você luta melhor. Você luta boxe, então tenta levar pro boxe, né? Então, onde a gente vai lutar melhor, temos tudo a nosso favor, né? De fato, é a propriedade. Então, vamos usufruir dela a nosso favor. A estratégia que o doutor adotou foi perfeita, mas eu pensaria nessa reivindicatória por fora, doutor. Perfeito, mas só para eu entender, qual seria o pedido na ação reivindicatória? Porque a propriedade já está no nome dele e o Marcos não tem interesse de tirar ele de lá. O Marcos quer que a rádio continue lá pagando aluguel. O Marcos não tem interesse de tirar a rádio de lá. A reivindicatória seria para quebrar de vez, um checkmate no uso capião. E a reivindicatória seria uma ação para desocupação, o objeto dela para desocupar o imóvel. Só que nós podemos trabalhar nela, antes dos fatos, em preliminar também, uma audiência de conciliação, mediação e conciliação. E aí, se a parte contrária entender, não, eu vou pagar aluguel dessa forma, do jeito que faz jus, seria uma forma de você causar um pânico, um receio para a parte contrária para forçar, inclusive, um acordo. Se não fosse possível a desocupação objeto dela. Mas é uma ação que causa, para a parte contrária, uma situação de receio, fortalecendo a possibilidade de acordo, entendeu, doutor? Mas ele não quer fazer acordo, ele não tem interesse nenhum de fazer acordo. Tanto que a ação reivindicatória até foi proposta na época. Só que o advogado da época, ele não recolheu as custas. Aí o juiz ele extinguiu. Vai, Gilson. Meses depois, o dono da rádio entrou com essa ação de uso capião. Entendi. E pelo que a gente já sondou, só para contextualizar, nessa ação de fixação e cobrança de aluguéis que nós entramos, nós tivemos uma audiência, deve ter mais ou menos um mês, foi em julho. Recente, né? De julho. É uma audiência de conciliação, né? De mediação lá. E nós propomos, eu fiz uma proposta praticamente irrecusável, de não cobrar os aluguéis dos últimos 3 anos e fixar um aluguel de R$5.000 a partir de agora. Então, a gente não vai cobrar nada para trás. Porque o que tem para trás são 3 anos. Uma baita proposta, né? Uma baita proposta. A proposta é muito boa, ele recusou. Ele simplesmente recusou. Então, assim, para um paralelo, não sei se o doutor já jogou um pouco Texas Hold'em, eles estão na estratégia do all-in, né? Não nada. Hoje a gente vai com o campeão, é verdade. Nada. Verdade. Não nada. Então, a gente está numa situação bem delicada, né? Porque a gente tem uma ocupação de uso campeão que ocupa o imóvel há 34 anos. Está lá há 34 anos. E hoje, quem é proprietário na matrícula do imóvel é o Marcos, né? É o Marquinhos aí, né? Mas é que tá, o Marcos, ele é proprietário por quê? Porque ele arrematou em um leilão. E registrou a carta de arrematação, conseguiu registrar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Sim. Só que isso eu fiz uma pesquisa de jurisprudência, se você botar para brigar a aquisição da propriedade pela arrematação e a aquisição da propriedade pelo uso campeão, a uso campeão vence. Correto?
Por que a uso de capião é perigosa, doutor Pedro? Porque ela é forma originária de que propriedade. Então, o sujeito provando posse, manso pacífica e animus domini, que é o eixo dessa ação, os pressupostos, o judiciário ele fecha os olhos para tudo. É forma originária, né? Tanto é que o uso capião sempre fala que é uma ação declaratória. É uma ação que a pessoa perde para ela mesma. Por isso é uma ação perigosa. Por isso eu estou falando da ação reivindicatória. Porque a ação reivindicatória pode ser que force fazer um acordo, que é difícil, porque a proposta que vocês fizeram foi maravilhosa. Ou seja, eles não querem fazer acordo, porque, de fato, eles querem ganhar o uso capião. Né? Você vê que a ganância é grande, né? O ser humano é terrível, né? Ele não está querendo ter uma vantagem pequena, ele quer uma vantagem grande, né? Ele quer tudo, né? É fogo, meu Deus do céu, né? Então, nessa situação, acho que a reivindicatória fortalece sim mais uma tentativa de acordo. Se não acontecer o acordo, desocupação. Porque eu sei que é importante esse aluguel, a empresa que está lá, mas o Marcos retomando a posse, existe possibilidade de fazer um novo contrato de locação com outra pessoa, né? Mas aí eu só um parênteses. Não tem outra pessoa. Não. Porque aqui são esses casos, ali ele aluga hoje para 3 ou 4 também. Aí tem a rádio, tem 2 antenas de telefonia celular e uma antena de internet. Mas, assim, não tem muito cliente, né? Entendi. E outra, por ser uma rádio, a única rádio aqui da região, eu não acredito que o juiz nenhum, que aqui na nossa, aqui é a única, né? A juíza daqui, eu não acredito que ela despeje, que ela mande sair. Porque por causa da questão social que circunda a existência da rádio. Porque se a rádio sair de lá, a rádio vai prejudicar um monte de gente, né? Da cidade, né? Exatamente. Você vai perder o principal meio de Agora, o que pode fazer também, doutor Pedro, uma saída, faz a ação reivindicatória, mas faz um pedido alternativo. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência no sentido da desocupação do imóvel, que seja feita um pedido de indenização, que seja condenado o réu a um pedido de indenização. Eu falo isso porque o judiciário é muito comum fazer isso. Nós tivemos um caso aqui no escritório que a construtora, a incorporadora foi terrível, né? Eles levantaram um prédio, só que não regularizaram o imóvel. Quando ingressamos com a ação, o que a gente percebeu? Que o juiz, o entendimento em outras sentenças, ele e a substituta, eles iriam entender no futuro que todo mundo ia ser prejudicado do prédio. Iria mesmo, porque muitas famílias eram 18 andares, né? 18 andares com 4 apartamentos cada andar. Então ia ser um prejuízo irreparável. Então quando a gente percebeu isso, que o juiz estava tendencioso a não pedir a desocupação, a gente converteu o pedido de indenização e deu certo. Deu certo e a gente conseguiu receber através de um acordo. Então a alternativa aí seria qual? Talvez faz a reivindicatória, mas com um pedido alternativo de indenização, de perdas e danos, entendeu, doutor Pedro?